Bem-vindos ao resumo dos 30 resumos comentado dos 4 evangelhos da Bíblia. No primeiro resumo, questionamos a genealogia de Jesus. Complementamos aqui: será que o sangue, a raça, a cor interfere no espírito, que é o ser que realmente tem vida, que tem o conhecimento, a inteligência? Acreditamos que jamais discriminar uma pessoa por sua cor, sua raça, seu sangue é falta completa de amor e de inteligência. Falamos do nascimento de Jesus e as várias comunicações de anjo-espírito com nós humanos. Completamos aqui: a começar da história de Adão e Eva, a Bíblia já traz a comunicação entre homens e espíritos, bons e maus, espírito de Deus engendrado no mal. Os 10 mandamentos foi uma comunicação espiritual, não podemos negar isso. No segundo resumo, novamente um anjo comunicando com Zacarias sobre o nascimento de João o Batista, e que fica claro que era o Elias que havia de vir, provando a reencarnação confirmada por Cristo. Novo ensinamento que também não podemos negar. No terceiro resumo, iniciamos mencionando a afirmativa de João o Batista, dizendo que Deus nunca foi visto por ninguém e que o Filho unigênito, Cristo, o fez conhecer. Prova que Deus não é material e nem espírito, como nós, no sentido estrito da palavra, e não poderia ser diferente, pois se Deus tivesse matéria, corpo ou mesmo espírito como nós, não seria o Criador, algo óbvio, límpido. Vimos que Cristo é o encarregado de Deus para a criação da terra e que não age sozinho. Acrescentamos agora que Jesus é unigênito, isso significa muito amado, digno de Deus. Se não fosse esse o entendimento de unigênito, o seu testemunho seria falso, pois teria sido gerado, diferenciado de nós. E como poderíamos chegar onde chegou se ele fosse privilegiado? Qual seria a justiça de Deus fazendo um ou uns melhores do que os demais? Vimos no resumo o batismo de Cristo, onde João recusa em fazê-lo e Cristo pede que o faça para satisfazer os costumes, os rituais da época e não ser motivo de escândalo. Convém cumprir toda a justiça dos homens. Senão João o Batista, que foi chamado dessa forma pelo batismo que fazia, jamais recusaria em fazê-lo, caso fosse a justiça de Deus. No quarto resumo, falamos da impossibilidade de Jesus ter sido tentado por Satanás. Trata-se de mais uma alegoria, seria uma contradição, principalmente a João capítulo 8, versículos 12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que poder tem as trevas diante da luz? Acrescentamos agora em João capítulo 3, versículo 20, aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz. Se Cristo é luz, como dito, Satanás viria para a luz para tentá-lo? No quinto resumo comentado, falamos dos primeiros discípulos de Jesus, o seu primeiro dito milagre transformando água em vinho. Quem criou a terra teria dificuldades em transformar água em vinho, multiplicação de pães e peixes, reconstituição de pele e órgãos humanos, andar sobre as águas. Vimos no resumo as bem-aventuranças e que para alcançar o reino dos céus há necessidade de ter obras. O apóstolo complementa: fé sem obras é morta. No sexto resumo, Cristo diz sua missão: não vim destruir a lei, mas cumprir. Faz a comparação entre a antiga lei e a nova lei, como devemos proceder para chegar ao reino dos céus. É um resumo para ser visto e revisto 1 milhão de vezes, aprendizado puro para nós. No sétimo resumo, Jesus ensina Nicodemos como chegou ao reino dos céus. Tem que reencarnar várias vezes até aprender a amar.
E só depois que aprendemos a amar estamos livres da reencarnação, da morte, do perecimento. Veio dar o testemunho, o exemplo e mostrar como poderemos ser salvos. E se não crer nele, o amor em pessoa, não fizer o que ele veio ensinar, amar, estaremos condenados. Não vamos conseguir chegar ao reino dos céus. Aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz. Está fadado a morrer e nascer até aprender a amar. Quando aprende a amar, pratica a verdade, a lei de Deus, vem para a luz, se liberta da reencarnação, dos tormentos. Só assim, Nicodemos, nós interligamos a Deus. Está em João capítulo 3, versículos 1 a 21. No 8º resumo, falsos profetas, e novamente fica claro que se não tiver obras, não praticar o amor, não chegará ao reino dos céus. E Cristo ratifica: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Desmistificando mais uma vez que voltamos à mesma carne. Essa carne é uma roupa que trocamos até aprendermos a amar. E quando não precisamos mais reencarnar, não precisamos mais de carne. No 9º resumo, dentre tantas outras passagens, verificamos que as trevas não têm poder nenhum diante da luz e do amor, confirmando que Jesus nos diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. No 10º resumo, vimos que nossas doenças são frutos dos nossos erros. Colhemos o que plantamos. Cristo diz que não veio chamar os justos, e sim os pecadores. Evidentemente, se não fosse nós pecadores, não haveria necessidade de vir aqui na terra, reencarnar e sofrer todas as incompreensões que até hoje perduram e toda a barbaridade que lhe fizeram e que estava descrita há pelo menos 1000 anos antes no Salmo 22. Como fica explícito também a motivação que Cristo disse: Senhor, por que me abandonastes? Muitos adeptos do catolicismo, muitos evangélicos e muitos espíritas não compreenderam essa frase. Cristo não podia por si só despreender o seu espírito. Seria suicídio, como Judas o fez. E aí basta trocar "por que me abandonaste" por "mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me". Está no Salmo 22, versículo 19. Tinha que cumprir as Escrituras e um ensinamento claro que, por maior que seja o nosso sofrimento, somente Deus pode levar o nosso espírito, nossa vida. Tanto que em seguida Deus atendeu o pedido e aí Cristo entregou o Espírito. E o que confirma o "pedi e obtereis", nesse caso com justiça, pois Cristo não merecia o que lhe foi feito. Quanto a nós, jamais podemos queixar de nossas doenças, nossos sofrimentos, que é o que merecemos, é a colheita de nossos erros, de nossos pensamentos insanos. Vide o início desse resumo. No 11º resumo, vimos o poder do amor, ressuscitações, curas, dentre tantas outras passagens, como também a sabedoria de Cristo quando lhe apresentaram a mulher adúltera querendo incriminá-lo, e Cristo: atire a primeira pedra quem nunca pecou. No nosso 12º resumo está a passagem mencionada anteriormente, onde Cristo afirma que é a luz do mundo. Quem lhe segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que a verdade nos libertará. Quem comete pecado é servo do pecado. Em João capítulo 8, versículo 47, quem é de Deus escuta as palavras de Deus. E a interessante passagem que está em João capítulo 9, versículos de 1 a 41, Jesus vê um cego de nascença e os seus discípulos perguntam: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Ora, se não existe reencarnação, se Cristo não tivesse ensinado sobre reencarnação, como ensinou para Nicodemos, por que seus discípulos iriam fazer esse questionamento?
No nosso 13º resumo, vimos Cristo mencionar: se não tem crença nele, se não acredita na sua palavra, que se tenha crença nas suas obras, e afirma que todos nós somos deuses. Complementamos: se ele conseguiu fazer as coisas de Deus, entre elas ser o criador do nosso planeta, se veio dar o exemplo, se veio nos ensinar, evidentemente podemos fazer todas essas coisas de Deus. Afinal, a diferença nossa com Cristo é que um aprendeu a amar e nós não aprendemos a amar. Um serve Deus e o outro a Mamon. No nosso 14º resumo, vimos Cristo afirmar que dos que nascido de mulher, João o Batista era o maior e que seria o menor no reino de Deus, confirmando nossos diferentes estágios no aprendizado do amor. Cristo confirma: esse é o Elias que havia de vir, confirmando a reencarnação. Cristo menciona que seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Ame e seja feliz, ganhe a vida eterna, livre-se de tormentos. E por fim, que dogmas e credos não pode ser maior que a caridade do que a beneficência. No 15º resumo, vimos novamente que se sofremos é porque merecemos, colhemos o que plantamos. Ensinamento que enquanto estivermos divididos não chegaremos a lugar nenhum, e quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Cristo confirma que a verdadeira família são aqueles que amam o Pai e ao próximo. No 16º resumo, novamente Cristo nos adverte que recebemos o que merecemos e que temos que ter obras se quisermos chegar ao reino dos céus. No nosso 17º resumo, Cristo pregando a sua pátria, comprovando que quando deixamos cair no orgulho, no egoísmo, na inveja, nem Cristo consegue fazer grandes coisas. Vimos um pouco mais do poder da fé, multiplicações de pães e peixes, andar sobre o mar, e Cristo deixando claro os motivos das nossas doenças. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai dela. Novamente replicamos: orgulho, inveja, egoísmo, ciúme, arrogância, prepotência, intolerância, etc, etc, etc. No nosso 18º resumo, vimos Cristo nos ensinar: qualquer que a si se exaltar será humilhado, e aquele que a si humilhar será exaltado. Temos que ser humildes. Vimos Cristo perguntando aos discípulos: que dizem os homens ser o filho do homem? E os discípulos respondem: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Demonstrando claramente que os judeus acreditavam na reencarnação. Reencarnação que Cristo confirmou por 2 vezes de João o Batista sendo Elias e ensinou a Nicodemos. Vemos no resumo Cristo exaltar Pedro e depois reprová-lo, chamando-o de Satanás e provando que Satanás são todos que não aprenderam a amar. Satanás são todos que não aprenderam a amar, que não faz as coisas de Deus e não um ser mitológico. Até podemos dizer que é um anjo decaído, pois ainda não conseguimos fazer a vontade do Pai, por isso somos satanases. Vamos chegar do outro lado e continuar atormentando os que aqui estão. Mas quando aprendermos a amar, vamos ser o anjo criado e esperado por Deus. Jamais será possível decair. No nosso 19º resumo, vimos Cristo repreender os discípulos e dizer: não veio destruir as almas, mas salvá-las, para nós cuidarmos, para que nosso nome esteja escrito nos céus, que cada um receberá de acordo com suas obras. No nosso 20º resumo tem a transfiguração, onde Jesus mostra o seu Espírito, a sua luz.
Recebe Moisés e Elias, provando que a morte não existe e a chamada ressurreição é a prova inconteste dos seus ensinamentos. O espírito é imortal e não fica dormindo após a morte do corpo físico, esperando o julgamento. Por fim, confirma mais uma vez que João o Batista era o Elias reencarnado. Temos a mortandade dos galileus e Cristo diz que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, comprovando que nada acontece por acaso e recebemos o que merecemos. Ficamos por aqui e não percam a parte 2 do resumo dos resumos.